nós falávamos, né? Para colocar aí no imperfeito, né? Para falar para um ar de continuidade, né? Então, semana passada nós falávamos sobre igreja, o sistema de governo da igreja. E nós vimos ali os ofícios que existem na igreja. Eu havia dito no final da aula que a partir de hoje nós abordaríamos pontos essenciais da fé. Quais são esses pontos essenciais da fé? Sagradas Escrituras, salvação, Trindade. Não é? Então, como que a gente lida com a salvação? Nossa salvação se dá apenas por Jesus Cristo. Como nós lidamos com a Bíblia? Como funcionam as Escrituras? Ela é a nossa única regra de fé e prática. E como funciona a Trindade? O que é isso? Não é? Como um único Deus é o mesmo três, não é? Como diria Renato Russo, né? Com um só Deus ao mesmo tempo é três, e ele morreu por vocês, né? Aquela música Índios, né? Se você lembra dessa música, tome cuidado, né? Você está no grupo de risco, né? Então, irmãos, nessa aula hoje, nós vamos tratar de 3 pontos, 3 conceitos importantíssimos para nós hoje. Primeiro conceito, revelação. Revelação. Se você, ao ouvir a palavra revelação, pensou num grupo de pagode, também fique em casa porque você está num grupo de risco, né? Então, revelação, cânon. O que é o cânon? A ordem dos livros das Sagradas Escrituras, e vamos falar um pouco sobre história das traduções. Aqui no slide teve um erro de digitação, um pouco uma introdução à história das traduções, certo? Então esses são os 3 pontos de nossa aula hoje, tá? Os reformadores, eles diziam que havia 2 livros na natureza, né? 2 livros que regiam o conhecimento da humanidade. Um é o livro da natureza e o outro são as escrituras sagradas que compõem a Bíblia, né? Então os reformadores, a fé reformada, o protestantismo, ele nunca foi avesso à ciência, muito pelo contrário, né? Enquanto países da Europa, como Portugal, Espanha, perseguiam cientistas, queimavam cientistas, né? Os países reformados, os países protestantes, abriam reais academias de ciência, não é? Você se lembra que uma das grandes atitudes de Calvino, na sua segunda fase em Genebra, aquela que começa ali quando ele volta de Estrasburgo, né, para Genebra, foi abrir a Universidade de Genebra. E ali formar não só os profissionais seculares, mas como também os profissionais que atuavam na igreja, né, os pastores, né? Desculpa a palavra profissionais, tá? Os pastores que atuavam na igreja. Nós vamos entender, irmãos, que a ciência sempre foi de grande valor para a vida da igreja, para a reforma. Há um livro fantástico ali nas férias, que é esse aqui, ó. Eu sei que está espelhado, né? Está espelhado. Por que a ciência não consegue enterrar Deus? É do John Lennox. Livro fantástico. E o John Lennox, ele vai trabalhando as várias ciências, né? A física, a biologia, a questão da genética, e ele vai mostrando, não é, essas duas visões. Onde a ciência se perdeu? Porque a ciência hoje, ela, apesar de tentar enterrar Deus, ela não consegue. Porque aquela máxima de Friedrich Nietzsche, lá da Gaia da Ciência, aquele aforismo que ele diz, Deus morreu, nós o matamos, por que ele não se concretizou? Né? Eu ouvi uma palestra do professor Leandro Carnal, que é um historiador, professor da Unicamp, e ele dizia o seguinte, olha, a religião nunca foi mais relevante
ao mundo do que hoje, não é? Se nós claro, teve momentos muito maiores, a Reforma Protestante, os avivamentos nos Estados Unidos, né? Quando eu estiver acabando, eu chamo vocês, tá bom? Tá. Aí, nós tivemos momentos relevantes, não é? Mas o que aconteceu é que depois de 1789, com a Revolução Francesa, o iluminismo ele quer soterrar Deus, ele quer de todas as maneiras eliminar a consciência de Deus, não é? Tanto que o ápice desse desejo se verifica no aforisma de Friedrich Nietzsche. Mas por que isso não aconteceu? Hoje, os cristãos possuem políticos, cientistas, escritores. Então, hoje o cristianismo tem uma relevância muito grande à sociedade. O que aconteceu? Né? Onde a ciência se perdeu? John Lennox traz uma fala sobre isso. Então, irmãos, outro livro que você pode olhar é este aqui, do Max Weber. Max Weber. O Max Weber, né, a ética protestante e o espírito capitalista, ele vai fazer uma análise, né, qual que é a hipótese, né, qual o problema desse livro aqui. Ele vai trabalhar, você vê, já querem orar, né? Qual que é o problema que esse livro trabalha? É a questão do seguinte, por que os países protestantes, eles tinham um desenvolvimento tecnológico maior do que os países católicos, não é? Então, o Max Weber, lá no final do século XIX, início do século XX, né, ele começa a pensar sobre isso. Olha, por que... e ele vai, obviamente, consultando ali, estudando, ele vai observar o seguinte, que isso estava ligado ao próprio espírito, não é? A própria ética protestante. É claro que o Weber se perdeu num ponto aqui, né? Ele vai dizer que o protestantismo fundou o capitalismo, né? A ética protestante, ela vai ser o espírito do capitalismo, especialmente em João Calvino. E ele vai fazer uma leitura bastante equivocada de João Calvino, né? Sem citar nenhuma vez obras de João Calvino, né? Como é interessante, alguém fala de uma pessoa sem citar sequer uma linha que essa pessoa escreveu, né? Ele cita pontos de comentaristas de João Calvino, ele faz paráfrases, mas ele não cita, ele não trabalha com João Calvino. Então ele tem um problema, uma falácia nesse livro, mas ele percebe algo importante, né? Os protestantes, eles tinham um acesso muito maior à educação, especialmente a educação técnica. Os países protestantes, eles sempre obrigaram os pais a manter o estudo das crianças. Lutero vai obrigar o Estado a financiar o ensino público, não é? Lutero é um dos grandes precursores da escola pública, não é? Então, os reformadores sempre tiveram apreço à ciência. Quem fala o contrário, ou está mal intencionado, não é? Extremamente mal intencionado, ou não conhece nada de reforma, certo? Outro texto interessante que você pode ler é aquele texto do Antero de Quental, né? Antero de Quental, grande poeta português, né? Ali do realismo, né? Ele forma a tríade poética dos portugueses, né? Que é Camões, Antero de Quental e Bocage. São os três grandes poetas portugueses. Antero de Quental, ele tem um texto chamado O Porquê do Não Desenvolvimento dos Países Ibéricos. E ele faz uma análise muito parecida com Max Weber. Ele vai dizer que enquanto os países protestantes eles financiavam a educação, investiam na educação, especialmente na educação que servia para a vida prática,
Por exemplo, como plantar melhor, como fazer algo melhor, como fazer indústrias, coisas assim, enquanto que os países católicos, especialmente os ibéricos, Portugal e Espanha, foram os países em que a Inquisição mais se desenvolveu, não é? Eles investiam naquele espírito dos jesuítas, né? De um ensino mais abstrato, de um ensino mais distante da realidade. Não é à toa que o Marquês de Pombal, né, quando ele assume o governo de Portugal, ali na época de Dom José I, durante o terremoto, o Marquês de Pombal ele vai expulsar os jesuítas de Portugal, né, e vai entregar a educação portuguesa a uma ordem católica, mas muito parecida com muito próximos aos jansenistas, né, que tinham visões muito próximas do calvinismo, certo? Então, a natureza, o estudo da natureza, ele sempre foi valorizado pelo protestantismo, certo? Então, quando os puritanos, no século XVII, escreveram a Confissão de Fé de Westminster, eles vão se preocupar com dois tipos de revelação. A revelação natural ou geral, né? E a revelação específica. Então, o que é a revelação natural geral? Né? A nossa confissão de fé vai dizer: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Onde está a referência bíblica deste texto da nossa confissão de fé? Lá em Romanos capítulo 1, né? Romanos capítulo 1, versículo 18, né? Para nós começarmos pelo Novo Testamento, poderíamos começar pelo Salmo 19, mas vamos começar por Romanos capítulo 1. Veja, aqui no versículo 18, a ira de Deus... Boa noite, Augusto, beleza? Augusto também foi companheiro de Davi Nasser, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, né? Que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, nós temos que ter cuidado com esse texto, muito cuidado com esse texto. Por quê? Porque é o seguinte: primeiramente, uma vez eu estava dando discipulado para uma pessoa, ela falou assim: ah, pastor, quando eu vejo falar a palavra ira, eu pulo. Porque ira não pode ser de Deus. Deus não pode ficar irado, né? É aquela ideia do politicamente correto, né, que alastra e perverte todas as coisas. Mas a grande questão que nós precisamos levantar aqui é que Deus fica irado, sim, né? Deus fica irado. Aí você pode falar assim, mas ficar irado não é um pecado? Não, não, de maneira alguma. Tanto é que Paulo vai dizer lá, né, aos Efésios: irai-vos e não pequeis. Eu posso ficar irado e pecar, não é? O que é muito comum a nós, seres humanos. Ou seja, a nossa ira sempre está acompanhada do pecado. Sempre nós, ao ficarmos irados, nós incluímos nessa ira o pecado, né? que distorce os motivos que nos levaram a ficarmos irados. Deus, como não tem pecado, assim como Jesus, eles podem ficar irados, não é? De maneira santa. A ira de Deus, como diz o texto aí, se revela do céu, não é? Contra o quê? Contra a impiedade e a perversão. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa digressão de palavras. Impiedade, não é? É o ato de uma pessoa não ser piedosa, não é? É aquilo que o grego vai chamar de azebeia, né? Azebeia, não ser piedoso, não é? Então, a impiedade, ela é algo interno, abstrato, não é? Ela está muito mais no campo
de nossas disposições emocionais, psíquicas, do que necessariamente, não é, em nossas atitudes. As atitudes vão ser representadas pela palavra perversão, né? Perversão. Que na verdade você pode entender como injustiça. Ou seja, sempre que nós não correspondemos à palavra de Deus, ou seja, sempre que na equação da nossa vida, o resultado de nossa vida não bater com as disposições da palavra, nós estamos em iniquidade, não é? Nós estamos em erro, estamos em pecado, não é? Então, Deus ele está irado contra essas duas coisas. E elas fazem o quê? Veja só, elas detêm. Né? Detêm o quê? A verdade, não é? Pela injustiça. Aí, irmãos, eu queria chamar a sua atenção para algo muito importante. Eu já falei isso diversas vezes na igreja. Boa noite, Delma. Uma coisa importantíssima. A palavra deter no português é uma palavra polissêmica, certo? Palavras polissêmicas, por exemplo, manga, fruta, manga de camisa, banco, instituição financeira, lugar onde nós nos sentamos. A minha filha achou uma polissemia, né? Laranja tanto a cor quanto a fruta. Gota tanto aquilo que pinga quanto a doença, né? Provocada pela inflamação do ácido úrico. Então, é uma palavra polissêmica. Então, por exemplo, deter pode ser tanto possuir algo. Então, olha, eu detenho conhecimento, eu detenho autoridade, né? Possuir ou impedir. Os policiais deteram o bandido, por exemplo, né? A multidão foi detida. Então, deter tem dois significados. E aí é o problema desse versículo. Ele pode se tornar ambíguo, certo? Então, a impiedade e a injustiça, elas detêm a verdade como? Elas detêm no sentido de possuir, então em si, elas possuem a verdade, ou elas impedem a verdade. Como que nós vamos saber? Aí você tem que ir lá na Bíblia grega. Eu estou pegando aqui uma versão que eu gosto muito, ela não é mais comercializada, essa que foi uma das últimas que foram editadas, né, que é o Novo Testamento Interlinear do reverendo Valdir Carvalho Luz, que foi professor de linguística na Unicamp, né, grande professor de linguística da Unicamp, professor do Seminário Presbiteriano do Sul, né, e aí você vai ter que ir lá no grego, né. Ah, mas eu não tenho acesso ao grego, pastor, eu não tenho acesso ao hebraico. Para isso existem comentários, para isso existem livros, né, para pesquisa. Mas uma coisa é certa, não dá para estudar a Bíblia sem ferramentas, sem bons dicionários, sem bons livros, sem bons comentários, sem bons sites, né? Hoje você tem aí uma infinidade de livros em PDF disponíveis, né, para que você estude. Então, meus irmãos, a questão é, você quer ter um conhecimento aprimorado, refinado, você precisa estudar. Não é? Não vai dar para fazer isso ali sentado, não é? Para citar aquele governador, né? Tomando suco de laranja, né? É uma piada, né? É um piadista nato, né? Duro que quando você faz piada em lugar sério, você causa tragédia. Então aí eu vou lá no hebraico. E eu vou lá no hebraico e vejo que a palavra usada no hebraico é o verbo katokel, né? Katokel. A palavra usada ali no versículo 18 é katekonton. O verbo katokel. Aí se você vai ao dicionário, você vai ver que katokel significa impedir, barrar, colocar uma barreira, colocar um impedimento. Boa noite, Renata. Boa noite, Dona Antônia. Boa noite, Rogério. Deus abençoe vocês e seus filhos aí, Renata e Beatriz.
Então, aqui, qual é a ideia de Paulo? Que a impiedade e a injustiça, elas impedem a verdade. E como? Boa noite, Dona Bel, boa noite, seu Zé. Deus abençoe vocês. Como que elas impedem? Como que elas impedem a verdade? Pela injustiça. Então, o versículo 18, ele está dizendo isso. Por que Deus está irado? Porque há uma barreira à verdade. E que barreira é essa? A impiedade de alguns dos homens, de homens que não tiveram seus corações abertos pelo Espírito Santo, e a perversão deles. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que tipo de perversão é essa. Então, a injustiça, ela oferece essa barreira à verdade do Senhor. Então, tudo que impede a verdade do Senhor causa a sua ira. E aí, Paulo continua dizendo aos romanos, veja só, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, o que se pode conhecer de Deus veio do próprio Deus. E aí ele vai dar um exemplo, olha só. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Sendo tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, ou seja, aquela ideia da ignorância, que a ignorância salva, que a ignorância é... Eu via muito isso na época de seminário católico, meus irmãos sabem que eu fiz seminário católico por 5 anos, né? Uma frase que eu ouvi diversas vezes, a ignorância é o 8º sacramento. Por quê? Porque ela salva. Não é? Então a pessoa ela está ignorante, ela não pode ser punida, não é? Mas a questão é a seguinte, aí Paulo está dizendo o seguinte, não, ninguém será isento da justiça. Dom Milton Júnior, meu professor de espiritualidade do seminário, né? Falei de seminário católico agora, meu professor, né? Meu diploma de filosofia é assinado por Dom Milton, né? Lembra aquela tarde que eu fui levar o diploma do senhor assinado embaixo de uma chuva? Eu era mais jovem, mais magro, né? Fazer o quê, né? A vida é essa, né? Mas prazer ter o senhor aqui, né? Grande... Olha, eu conheci Edith Stein com este homem falando sobre Edith Stein. Li Teresa da Cruz, Teresa de Jesus pelas aulas dele. É um homem fantástico, aulas fantásticas. Então, irmãos, aí o que acontece? Então você tem essa realidade, certo? A luz da natureza, essa revelação natural, essa revelação geral, né? Essa revelação advinda da natureza, ela detém, ela traz, ela porta, não é? Uma revelação de Deus, certo? Lembrando lá o Reverendo Ageu, né? As aulas do Reverendo Ageu, quando a gente falava do período interbíblico, os 400 anos, né? Além, Deus sempre falou pela... Boa noite, muito bem, muito obrigado, satisfação minha também em saber que o senhor está aí, né? Então, a gente, diante da revelação geral, nós conhecemos porque Deus permitiu que conhecêssemos, não é? O seu eterno poder, não é? A sua justiça, não é? Só que a revelação geral, a revelação natural, ela não é capaz de salvar o homem. Por quê? Porque o homem, ao invés de adorar a Deus, pode adorar a natureza. Por que isso, pastor? Não estou entendendo. A questão é a seguinte. A questão é que você tem um problema aqui que começa com a queda. Então,
Antes da queda, quando o homem vivia no estado de inocência, ali de Gênesis, da criação até o Gênesis 3, até Gênesis 3 o homem vivia no estado de inocência, ele poderia agradar a Deus com suas obras. E ele via o Senhor na natureza, ele está... não estou dizendo que Adão viu a Deus. Há teólogos que vão falar que sim, há teólogos que vão falar que não. Existe até um hino, né, que diz, né, nem Adão antes de pecar viu o Senhor, não é? Eu não fechei a minha discussão sobre esse assunto. Sou tendencioso a entender que Adão não viu a Deus, porque João vai dizer que jamais ninguém viu a Deus. Entendeu? Então, porque João diz que ninguém viu a Deus, então eu entendo que nem Adão viu o Senhor. Ele ouvia a voz do Senhor na viração do dia, mas contato visual com o Senhor não. Ok? Então vamos entender uma coisa importantíssima. Após a queda, nós perdemos esse estado de inocência. Nós também não conseguimos mais, por nossas obras, agradar a Deus. Porque as nossas melhores obras, como diz o profeta Isaías, são trapos de imundície para Deus. Lembra daquele exemplo que eu sempre dou? Do restaurante com a cozinha suja? Nós somos um restaurante com cozinha suja. Ou seja, o Espírito Santo tem trabalhado nessa cozinha, tem tirado as coisas corrompidas dessa cozinha, mas ela ainda tem os seus problemas, certo? Então, as nossas melhores obras, elas estão de alguma maneira corrompidas pelo nosso pecado. Ok? Isso é importante ficar claro. Então, vamos continuar. Então, a partir da natureza, nós temos acesso à bondade de Deus, à sabedoria de Deus, ao poder de Deus, mas isso é insuficiente para a nossa salvação. Por quê? Porque no estado de pecado, o homem pode adorar a criatura. Então você tem, por exemplo, religiões no mundo em que as pessoas adoram a criatura. Se você pegar em religiões indígenas, né, vamos pegar um exemplo nosso aqui, uma religião indígena, os mitos indígenas. Se você pegar lá o hino 26 do nosso inário, Novo Cântico, né, quando o compositor vai cantar ali, não é, que ele vê, né, a tempestade, né, e ele vai glorificar a Deus. Então é possível, né, lá uma pessoa, alguém que teve seu coração aberto pelo Espírito Santo, ele vê as coisas extraordinárias da natureza, né, às vezes você já passou por essa situação, de olhar algo magnífico na natureza e falar assim, puxa, como alguém pode não crer em Deus, né? Diante de um céu bonito, diante de uma noite estrelada, diante de um fenômeno da natureza, né? Como alguém não pode não crer em Deus, né? É como aqui, né? Bomberg, ele vai escrever o hino ao grandioso Deus, né? Boa noite, Angélica, Deus abençoe vocês aí. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos, trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Né? Aqui nós temos um hipérbato, né, quando você tem a inversão das posições sintáticas do texto para melhorar o poema, não é? Por isso que é tão difícil de ler poesia, especialmente poesia barroca, por exemplo, né? Mas se você pegasse esse poema e fosse colocar numa ordem linear, seria mais ou menos assim, né? Senhor meu Deus, os grandes feitos vejo maravilhado da tua mão. Quais são os grandes feitos? Estrelas, mundos, trovões rolando. E o que esses grandes feitos fazem? Eles proclamam o nome do Senhor na amplidão. Então, o compositor, o poeta, está vendo uma tempestade, os trovões, e ele está louvando a Deus. Ele entende que aqueles trovões, eles endossam a grandiosidade do Senhor na nossa vida. Ao mesmo passo que o índio, lá, ele pode ver o trovão e falar assim, esse é o Deus Tupã. Certo? Esse é o Deus Tupã. Então, o que aconteceu aí?
O compositor desse cenário tem que aquele índiozinho não tem? A, a revelação específica. Porque é essa que vai dar como Deus deve ser adorado. E aí você chega aqui, né? Contudo, né, a revelação geral ela não é suficiente, né, para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a revelação. Então, se você continua lendo aqui Romanos capítulo 1, você vê o seguinte, né? Aqui ele vai falar que tais homens são indesculpáveis. E por que eles são indesculpáveis? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, tendo qual conhecimento de Deus? Essas pessoas que são perversas e ímpias. Porque Deus está irado, não é? Contra esses pecados que estão nessas pessoas, não é? Então aquela história, né? Que separar a pessoa do pecado é uma coisa muito complicada, não é? Não sei que destilação nós poderíamos fazer aí, uma destilação fracionada celestial, não é? É bem complicado. Por quê? Porque o homem está ligado aos seus pecados, não é? E só em Cristo, só pelo sangue de Jesus Cristo, ele pode ser justificado, não é? Então, qual o conhecimento de Deus que esses homens aqui perversos e ímpios que impedem a verdade de Deus têm? O conhecimento geral, conhecimento natural, aqueles que todos têm. Eles olham a natureza e eles entendem que há algo maior do que eles. É o argumento de Anselmo, né? Sabe o argumento de Anselmo? Anselmo, né? Teólogo da igreja, ele vai dizer o seguinte, olha, toda a criação tem algo maior do que ela. Então você tem ali a formiguinha, ela tem um predador que está sobre ela, que tem um predador que está sobre ele, que tem alguém maior que está sobre ele, e o ápice da criação é o homem. Quem está sobre o homem? Deus. Deus. Né? Então, esses homens que impedem a verdade de Deus pela injustiça, eles têm acesso a esse conhecimento racional da natureza. Não é? Por isso, eles são indesculpáveis. Né? A Angélica pergunta aqui, mas então, os índios não conhecendo a verdade, consequentemente não são salvos? Angélica, essa é uma questão interessante. Não é? Primeiramente, a salvação se dá quando? Quando, onde e por quê? Né? Nós vamos trabalhar mais sobre isso nas próximas aulas, nas aulas mais na frente, mas uma coisa importante é o seguinte. Primeiro, quando se deu a salvação? Efésios 2,4. Antes da fundação do mundo, não é? O Senhor nos elegeu. Para qual finalidade? Para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a salvação, a nossa eleição, ela aconteceu onde? No céu, no conselho de Deus, porque Deus faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, né? Efésios 1:11. E ela acontece antes da fundação do mundo. Então, antes que qualquer homem existisse, o Senhor já conhecia aqueles que o adorariam, né? E ele os escolheu. Ponto. Então, a salvação não está atrelada aos materiais que eu tenho na mão, a como a carga intelectual que eu tenho, nada disso. Porque se for assim, Angélica, como vai ser salvo uma pessoa que nasce com problemas mentais? Por exemplo, uma criança acéfala, nasceu, viveu alguns segundos e morreu. E aí? Ou uma criança nasceu, viveu por alguns segundos e morreu. E aí? Como que faz? Ela não foi sequer batizada, ela não fez a pública profissão de fé, não é? E aí, como nós vamos pensar? Há duas visões sobre isso, não é? John Knox e a confissão escocesa diziam que filho de crente, geralmente Deus coloca cristãos em famílias cristãs. Então, a norma é que pais cristãos gerem filhos cristãos. Há exceções como Ismael, Esaú e assim por diante. Pessoas que eram ímpias em lares piedosos. Ao passo, né,
que você tem uma norma geral, que é pessoas piedosas vêm de pais piedosos. Agora, a outra visão, que é a visão da Confissão de Westminster, a Confissão Puritana do século XVII, que é a que eu prefiro, é o seguinte: a salvação se dá diante da vontade de Deus. Ponto. Então, uma criança morreu, viveu por alguns instantes, ele é salvo ou não? Nós não sabemos. Assim como nós não podemos dizer, por exemplo, o pastor ao ir fazer o culto fúnebre, nós podemos, a pessoa que morreu lá no alto da sua velhice, você pode falar que ela foi salva? Não. Você pode endossar os indicadores de sua salvação. Não é? Porque a salvação Oi, Eli, boa noite. Eli, Sandra e Ana. Opa, com certeza. Boa noite, Eli. Então, quando você vai lá fazer o culto fúnebre, não podemos falar só esse aqui, não é? É uma pessoa. A gente pode falar o seguinte: essa pessoa. Já tirei já as duas dúvidas, né? Então, essa pessoa tem sinais, evidências de salvação. E nós podemos falar assim: ela está com Deus nesse momento. Certo? Agora, uma pessoa que se converteu recentemente, morreu, uma pessoa que se converteu no leito de morte, não é? Nós podemos dizer que há um indicativo, né? Esse pequeno indicativo de sua confissão de fé, de sua adesão ali no leito de morte, ao evangelho. Eu já assisti pessoas que estavam no leito da enfermidade e que antes de falecer, elas reconheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas, meus irmãos, só Deus sonda a mente e coração. É aquilo que nós falávamos domingo no sermão, né? E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Né? Então, uma criança morre, ela nós não sabemos. Nós sabemos o seguinte: se ela foi eleita antes da fundação do mundo, ela está com Deus. Se não foi, não está. Não é nossa obrigação pensarmos sobre isso. Como não, pastor? Aí se eu sou o pai dessa criança que faleceu agora, não é minha obrigação? Não. Por quê? Deuteronômio 29, 29. O que diz Deuteronômio 29, 29? Né? Há coisas veladas que pertencem a Deus. E as reveladas pertencem a nós e nossos filhos para que a cumpramos para sempre. Então há coisas veladas que eu não sei. Por exemplo, Jó provavelmente morreu sem saber o porquê Deus fez tudo o que fez com ele. E muitas vezes nós vamos passar por adversidade sem sabermos o porquê Deus agiu assim conosco. Mas qual é a nossa confiança? Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não entenda. É a história das crianças semana passada, do Juquinha e da Lili. Né? Quando o Juquinha estava perguntando o problema do mal. Né? E agora, como que eu entendo? Né? Então, esse é um ponto. A salvação não se dá por mim, mas por Deus. Certo? Então, se Deus tem um eleito lá no meio de uma tribo incomunicável, Deus vai dar os meios para que essa pessoa conheça a palavra. Deus vai oferecer há relatos de pessoas que foram evangelizadas com pedaços, versículos escritos em papiros, em papéis e jogados em garrafas lacradas no mar. Há um filme interessantíssimo, Amistade. É um filme que se baseia em fatos reais. Né? É com Anthony Hopkins, Morgan Freeman, um filme interessantíssimo. Vale a pena assistir. E é um ponto desse filme que eu acho interessantíssimo. Amistade era o nome de um navio negreiro. Ele estava levando negros da África para Cuba, mas ele acabou tendo os negros conseguiram se soltar, amotinaram-se e subjugaram os líderes do navio. E eles mudaram a rota do navio. Ao mudar a rota do navio, eles chegaram nos Estados Unidos. E ali, abolicionistas começaram a ver o que fariam com aquelas pessoas. Uns diziam, tem que dar para os donos deles. Porque, apesar de nós termos nossas leis aqui, eles são propriedade daquelas pessoas, elas têm que ser entregues ali. Não é?
Outros diziam o seguinte, elas têm que voltar para a África, né? E ali um advogado, né, e um vice-presidente americano, Aaron Burr, né, um vice-presidente presbiteriano, que foi descendente de Jonathan Edwards, né, ele começa a fazer uma defesa, né, e eles, então esses escravos, eles tinham diversas vezes ao tribunal. E como eles eram pagãos, muitas pessoas iam lá e tentavam evangelizá-los. E um dia um senhor deu uma Bíblia ilustrada para um deles. E ele começa a observar os desenhos daquela Bíblia, provavelmente aquela Bíblia com gravuras, né? E ele começa a falar, pelas gravuras, a entender o plano da salvação. Ele fala assim, olha, o Deus deles, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, e ele vai, no final do filme, você vê que aquele rapaz, ele se converteu daquela maneira, não é? Entregando sua vida ao Senhor daquela maneira. Um outro exemplo, irmãos, é de um senhor, né, que morava em Sydney. Essa é o homem, um homem que entregava panfletos, né, o homem da rua, o homem de Sydney. A questão dessa história é o seguinte, havia um senhor que por muitos anos sofrera com alcoolismo, mas ele havia se convertido e havia feito um voto para o Senhor. Se o Senhor continuasse o ajudando e dando graça para que ele continuasse sóbrio, ele todos os dias distribuiria 20 panfletos evangelísticos. Então ele tinha uma lojinha, não é? Uma lojinha. E durante o dia ele ia lá e entregava 20 panfletos evangelísticos. O dia que ele ficava doente, ou o dia que ele não podia, no outro dia ele entregava a cota aquele dia que ele ficou sem entregar. Mas todo dia ele entregava 20 panfletos evangelísticos. E ele fazia a seguinte, tinha o seguinte modus operandi. Ele entregava o panfleto e perguntava a pessoa assim, você tem certeza da sua salvação? Não é? E ó, Jesus é a salvação. Entregava o panfleto e ia embora. Ele era meio rude. E um dia um navio americano estava fazendo uma manobra ali, algumas pessoas saíram passeando na cidade e um rapaz que estava no navio encontrou com esse senhor, recebeu um panfleto e voltou para o navio, conversou com o capelão, ficou incomodado com aquele negócio, você está salvo? Aquilo incomodou tanto que ele, Jesus o alcançou, né? Ele teve os meios necessários para a sua conversão e ele voltou crente para casa. Ok, né? Ele veio estudar, se tornou um pastor e um dia num congresso evangelístico conheceu um indiano que contou a mesma história para ele, que ele estava naquela mesma rua em Sydney e recebeu um panfleto e foi evangelizado daquela maneira. E eles começaram a fazer uma pesquisa e viram inúmeras pessoas que haviam sido evangelizadas daquela maneira. Então Deus vai arrumar os meios para que uma pessoa seja convertida. Para encerrar, eu queria encerrar esse ponto, né, suscitado muito bem pela Angélica, eu queria contar a história do capelão do seminário. Né? O capelão do seminário, o deão do nosso seminário, foi o reverendo Onésio. Né? Teve pessoa, o Fábio que acabou de entrar, boa noite, Fábio. O Fábio já foi do Osias, né? Eu peguei o final do Osias e o início do Onésio, né? O Onésio contava a história da conversão dele. Ele dizia o seguinte, que ele morava no Espírito Santo, e ele já era moço, adolescente, a família dele tinha tendências ocultistas, espíritas, um sincretismo, ele não sabia ler e escrever, e um dia um pastor missionário que ia para a igreja presbiteriana, se perdeu, carroça à noite, se perdeu e entrou no sítio do pai do reverendo Onésio. E aí imagina, né, lá no início do século XX, saiu com espingarda, tudo, quem é você e tal. Aí falou assim, gente, calma, eu sou um pastor presbiteriano missionário aqui, eu vim dar atos pastorais de uma igreja aqui próximo, as pessoas estão me esperando, só que eu me perdi. Aí o reverendo Onésio falou assim, eu sei onde fica essa igreja, é um lugar que a gente taca pedra na janela. Eles botam a janela de lá, quebra a janela daquela igreja.
Ele falou assim, você poderia me levar até a igreja? E aí, acho que prometeu alguma quantia em dinheiro para ele. E aí o Verdonésio subiu na charrete do pastor e levou ele para a igreja, né? E durante o caminho, que não era curto, o pastor foi evangelizando o Verdonésio. E ele fala isso de uma maneira muito linda. Crispim, boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Ele fala assim que quando ele chegou na igreja, ele era um novo homem. O Onésio, o velho homem do Onésio tinha ficado para trás. E ali ele era um novo homem. Tá vendo? Ele estava em casa. Ele não tinha pretensão nenhuma, ele não buscou ninguém. Deus levou o pastor na casa dele. E ele ouviu o evangelho e ele veio se tornar um dos grandes pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Que nós tivemos a felicidade de conhecer. E foi meu professor também do seminário. Professor de Constituição e Ordem, né, em Poimênica. Então, entendeu, Angélica? Essa é a questão. O Senhor irá ao encontro, né, daqueles que ele escolheu. Aqui o eleito, ele vai professar o evangelho fielmente. Fielmente. Né? O Senhor não só escolhe, mas ele dá os meios para que aquela pessoa chegue à conversão. Certo? Continuando, então, a revelação geral, ela é insuficiente. Nós precisamos do quê? Nós precisamos da revelação específica. 9 e 10? Tá bom. Já me avisaram aqui que é 9 e 10. Né? A revelação específica, ela é a palavra. A palavra. Não é? Então, a revelação específica é a palavra de Deus. E aí a nossa confissão vai dizer. Por isso o quê? Porque a revelação geral é insuficiente, por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, é o que diz Hebreus 1, né? Hebreus 1. Então, se você for lá ao livro de Hebreus, você verá essa realidade aqui, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Aqui, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Aqui veja, então o Senhor outrora falou aos nossos pais de muitas maneiras. E a palavra aqui, grega, é uma palavra interessante que nós temos na nossa língua, que é a palavra polímero, né? É uma palavra que vem lá da química. Polímero. Várias formas, né? Várias formas. Então, Deus, de diferentes formas, anunciou a sua palavra no passado. Então, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ter o Urim e o Tumim, você terá os profetas, você terá pessoas tendo sonhos, visões. Mas esses últimos dias nos falou por meio de Jesus Cristo, certo? E por que Deus fez isso? Para revelar a sua vontade. A sua vontade. Veja, volte ali a Romanos. Nós estamos. Eu não vou conseguir terminar essa aula, né? Era até muita pretensão fazer tudo o que eu queria. Mas volte lá para Romanos 18, nós estamos caminhando para o final da nossa aula. Romanos 18, Romanos capítulo 1. Veja lá. Por que tais homens são indesculpáveis? No versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-os por sábios, se fizeram loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como das aves, dos quadrúpedes e répteis. Então veja, Paulo mostra aqui claramente o seguinte, Deus quer ser adorado conforme a vontade dele. É aquilo que nós falávamos algumas semanas passadas sobre o princípio regulador do culto. Qual é o princípio regulador do culto? Que nós não fazemos só o que Deus manda e podemos fazer também aquilo que ele não falou nada.
Nós só podemos fazer aquilo que Deus manda, certo? Só aquilo que está estritamente dito na palavra. Então, Deus revelou a sua palavra para quê? Qual é o objetivo? Para melhor preservação, para melhor propagação da verdade, para o mais seguro conhecimento e conforto da igreja. Então, Deus permitiu, né, Deus inspirou homens ao longo da história, de diferentes localidades, de maneira que eles pudessem preservar a palavra, não é? Então, ao inspirar essas pessoas, vamos falar mais sobre ela na próxima aula, né? Que a revelação ela é dinâmica, ou seja, a revelação não é uma psicografia, ela não é mecânica, não é como uma psicografia. Então, ou seja, Deus abaixa na pessoa e ela escreve algumas coisas. Não. A revelação ela é dinâmica, ou seja, Deus usa tudo aquilo que a pessoa tem, que a pessoa é, o vocabulário dela, as experiências que ela teve, mas o milagre está no fato dessas pessoas só escreverem aquilo que é da vontade de Deus. Então o Senhor preservou a sua palavra. E preservando-a, ele propagou a verdade de maneira mais eficiente, com maior segurança e com maior conforto. Por quê? Porque nós temos que entender que há três problemas importantíssimos. Primeiro, a corrupção da carne, o desejo do homem de corromper as escrituras para que a escritura fale o que ele quer. É o que você verá em panfletos, por exemplo, LGBT. Não é? Então você vai ter ali muitos panfletos LGBT que vão promover uma releitura de Levítico 19, de Romanos capítulo 1, não é? Inclusive, a comunidade LGBT, eu sei que a sigla está desatualizada, mas eu não consigo acompanhar essa sigla desse povo, não. Porque tem LGBTQ, né? Daqui a pouco tem o A, do A ao Z, né? Agora a questão é a seguinte, você tem uma tradução da Bíblia segundo essas pessoas. Então eles vão fazer uma tradução que vai, de alguma maneira, dizer que aquilo que eles fazem não é pecado. Então é a corrupção da carne que visa alterar as escrituras para fazer com que ela fale o que eu quero que ela fale. Segundo, a malícia de Satanás. Nós temos um tentador, né? Como Pedro diz, Satanás é um leão que ruge ao nosso redor, pronto a nos devorar. Segundo, a malícia do mundo. O mundo é malicioso. O mundo jaz o maligno. Então, se o Senhor não preservasse e ao preservar não propagasse a palavra dessa maneira, a palavra teria sido distorcida, não é? Então, o Senhor foi servido em escrever toda a palavra dessa forma. Então, hoje, irmãos, nós ficamos apenas nesse primeiro ponto. Dos três tópicos dessa aula, né? Nós só ficamos no primeiro tópico, que é a revelação. Então, a revelação ela é geral e específica, não é? Geral, a divina natureza, e específica da palavra. E nós vimos que essa revelação ela é dinâmica. Boa noite, Emerson. Boa noite, Silvia. Ela é dinâmica, ou seja, Deus aproveita cultura, vocabulário, experiências do escritor humano, mas faz com que ele escreva tão somente a sua vontade. Nós vamos voltar melhor a esse conceito na próxima aula, tá certo? Queria orar pela